Boa tarde. Com imensa alegria que nós retornamos à casa, né? Essa casa que nos acolhe com muito amor, que nos fortalece. Então vamos iniciar aqui dando as informações iniciais, dizendo que a casa ela tem palestra e passe todos os dias. Os horários estão no mural e também estão no site da casa. Para quem precisa passar pelo atendimento fraterno, conversar com o trabalhador da casa, precisa chegar 20 minutos antes, para que seja possível o atendimento. A casa, o trabalho social da casa, ela atende 90 famílias com cestas básicas. E para que isso seja possível, a casa conta com a colaboração de todos que puderem, né? Então, tem alguns itens que são aqueles itens que têm uma demanda maior, né, leite ninho, óleo, mas, de qualquer forma, não são só esses itens, são qualquer item da cesta básica, né? Sempre serão bem-vindos e a casa agradece, porque esse trabalho social com essas 90 famílias, ela só é possível por conta da doação, da colaboração de todos, né? Das pessoas que colocam aí aquilo que estão podendo. É importante também lembrar que a casa ela vai sinalizando que a gente precisa estender os nossos momentos de oração também no nosso lar. Então, o evangelho no lar é muito importante. Se alguém tiver dúvida de como é feito esse evangelho no lar, também pode procurar um trabalhador que a gente orienta, tá? O evangelho no lar semanal, tá? Que é uma fonte de luz e de fortalecimento para o nosso adiantamento, para nosso caminhar aqui. Então, assim, vamos convidando a todos, né, para que a gente possa se recolher. Aqueles que se quiserem cerrar os olhos, lembrando que essa casa é uma casa em que Jesus nos acolhe, é uma casa em que os trabalhadores do Mestre nos recebem com um abraço fraterno e que eles ficam muito felizes quando aqui nós adentramos. Então, com um sentimento profundo de gratidão, vamos elevando o nosso pensamento a Jesus, pedindo para esse Mestre de amor, que é o nosso guia, nosso governador, nosso orientador, que Ele nos inspire, nos ilumine, para que possamos expandir a nossa capacidade de compreender, a nossa capacidade de amar, e assim aproveitarmos esses minutos que estaremos aqui, aproveitarmos a palestra da tarde, e que os mentores queridos inspirem o nosso irmão que nos trará a mensagem da tarde. Que assim seja. Minhas queridas amigas, meus queridos amigos, mais uma vez, muito boa tarde. Aos amigos da internet também, nosso abraço fraternal. E só complementando um pouquinho o que a Silvia falou sobre cestas básicas, no sábado passado nós estivemos aqui com uma equipe de voluntários e fizemos o recadastramento das famílias. Porque a cada 12 meses a gente dá chance para novas famílias, para que não crie aquela dependência, né, do fornecimento da cesta básica. O ano retrasado, quando chegou na ficha número 200, hein, nós tivemos que parar e mandar as famílias para casa. Este ano, a gente, para evitar essa problemática, porque imagina voluntários para entrevistar, cada entrevista leva mais ou menos 10 minutos, 15 minutos, 200 famílias. Nós divulgamos só internamente a casa. Nada de internet, só aqui com as famílias que nós atendemos atualmente. Para vocês terem ideia, na sexta, nós íamos atender no sábado, começando às 10 horas da manhã. Sexta-feira, 19 horas, nós já tínhamos família aqui na porta. Sexta-feira, elas iam dormir aqui.
mais de 12 horas estariam aqui. E nós, mesmo assim, com essa divulgação tão limitada aqui dentro da casa, nós tivemos 113 famílias inscritas. Quer dizer, mesmo dessa forma, nós estávamos, na verdade, com 86 famílias que nós estamos atendendo, subimos para 90, agora, como falou a Silvia, mas mesmo assim, algumas famílias não serão atendidas. Mas tudo isso tem sido feito graças a vocês, como a Silvia falou, porque são aproximadamente 700 quilos de mantimentos todos os meses. E a casa não tem condições de suprir isso sozinha. Então, graças à doação de vocês, 1 quilo, um pacote, alguma coisa que vem, que é colocado ali, é que a gente tem podido ajudar essas famílias. Tá bom? E a gente agradece de coração. Bom, a nossa conversa de hoje, a nossa reflexão de hoje, é sobre um tema do Emmanuel e do Chico, as duas tristezas. Um tema bastante intrigante, principalmente quando a gente pensa no porquê dessas tristezas, dores, aflições, sofrimentos. E a gente vai procurar então conversar, seguindo o texto, os esclarecimentos do Emmanuel, para a gente poder entender tudo isso. Existia um caso, não vou citar o nome, de um cientista muito famoso. Ele é muito brilhante, estudioso, muito competente. E ele tinha a sua vida religiosa, assim, tipo como muitos nós têm. Acredita, lê um pouquinho, frequenta de vez em quando, assim, vai, como se diz, levando em banho-maria, né? Ao contrário da sua formação acadêmica, que era top. Mas por coisas que a gente sabe na doutrina espírita, nada por acaso, aconteceu uma grande tristeza na sua vida, de uma forma muito trágica. E ele, já em função da sua própria linha de formação, acontecendo isso, ele começou a questionar fortemente a religião e Deus, principalmente. Sentiu-se tremendamente injustiçado, não entendendo por que aquilo vinha acontecer para ele, que era um homem tão íntegro, tão colaborador, tão bom, e aquilo vinha acontecer com ele. Então ele questionou Deus, questionou a existência de Deus e a justiça de Deus. Inclusive enveredou pelo caminho de se tornar um ateu. E esse exemplo, gente, quantas vezes não aconteceu conosco, comigo, com vocês, seja numa forma muito forte, numa forma menor, quantas vezes já não aconteceu isso com a gente? Onde, levado por algum acontecimento que a gente considera muito triste, de muita dor, muito sofrimento, nós colocamos em questionamento a existência de Deus e a justiça de Deus. É o famoso por quê? Por que comigo? Por que aconteceu? E nesse caso desse cientista foi praticamente um desabafo, né? Aquela coisa de tirar a mágoa para fora, né? E ele perdeu todo o seu relacionamento com a religião, com o espiritualismo ou o espiritismo. E como todos nós já passamos isso, fica um pouquinho difícil a gente entender por que parece que algumas pessoas recebem uma carga muito grande, elas se sentem com uma carga muito grande de dor, sofrimento, né? Parece que tudo acontece com ela. Então, se a gente considerar a nossa vida, desde o berço até o túmulo, né? Algumas pessoas parecem ter recebido uma carga muito forte, algumas desde o seu nascimento, por isso que a gente vê crianças que nascem cegas, com hidrocefalia. Nós temos um convênio, uma parceria muito forte aqui com o COTIC, que é o Centro Organizado de Tratamento Intensivo à Criança, só crianças com alguma limitação física ou mental, né? Além disso, história de órfãos abandonados, o risco social. André Luiz também tem tudo isso. E como é que a gente pode entender isso, né? Crianças nascem e já passam por isso.
Outras pessoas também passam por isso. E nós passamos muitas tristezas, inúmeras, doenças, reveses financeiros, perdas de entes queridos, perdas afetivas, enfim, uma série. E a gente pode perguntar, né? Se Deus existe e vê tudo isso, por que será que Ele permite isso? Foi o que aquele cientista se fez perguntar. Isso ainda fica mais ressaltado ainda, gente, quando a gente vê criaturas, seres que não têm uma conduta ilibada, não têm uma conduta moral boa, são violentas ou desonestas e parece que têm uma vida assim feliz, leve, né? Parece que não tem tristeza, não é verdade? A gente acha isso, né? A gente acha então que é uma injustiça de Deus. Ao passo que a gente vê pessoas ilibadas, honestas, trabalhadoras, até seguem uma determinada religião com muita fé e acontecem aquelas dores, aqueles sofrimentos. E a gente volta a questionar: Deus existe? Essa é a justiça divina? Alguém aqui já não teve essa dúvida aqui? Acho que todo mundo, não é? Em algum momento da sua vida. Há várias respostas para isso, várias correntes. Mas uma delas que chama muita atenção é aquela que promete o paraíso, não é verdade? Aquela que quando você passa essas dores e sofrimentos, fala, não, você está passando essas dores e sofrimentos porque seu lugar no paraíso está reservado. Você sofre aqui, mas não vai sofrer no paraíso. É uma corrente muito comum que existe, mas que, na verdade, não nos responde ao nosso eu essa resposta. Por que a gente sofre tanto? Por quê? Se há aqueles que sofrem muito e aqueles que sofrem pouco, todo mundo recebe essa passagem para o paraíso, só que uns pagam um preço muito caro e outros pagam um preço muito mais barato. Então isso fica incoerente, reforça essa incoerência. Então, essa resposta não nos satisfaz. Não é? Nós ficamos ainda com essa interrogação na cabeça. Foi aí que em 1857, o governador espiritual aqui da Terra, ele mandou aqui um consolador prometido. Para nós espíritas, é a terceira revelação. Primeira revelação, todos se lembram, Moisés, os 10 mandamentos. Segunda revelação, nosso querido Mestre Jesus, com a inclusão do seu sentimento, da prática do amor. E a terceira revelação, qual foi? Kardec. Codificação do Kardec, através daquilo que os espíritos superiores trouxeram para nós. E Kardec nos traz as respostas, e está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então ele traz, esses espíritos nos trazem essas respostas da justiça de Deus, do equilíbrio nas suas ações, da sua existência e principalmente do seu amor infinito. Esses espíritos superiores vêm nos mostrar que existe uma resposta coerente para tudo isso e que, principalmente, ao termos que enfrentar esses desafios que envolvem dor, sofrimentos, aflições, nós nunca estaremos sozinhos. O Pai sempre estará lá conosco. Isso está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Bem-aventurados os aflitos. Quem já leu? Tiveram para onde ler? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5? Quem já leu, sabe que todas as respostas estão lá. E quem não leu, fica aí o convite para ler. A gente vai comentar levemente aqui, mas as respostas estão todas lá. Não é do Kardec, não é minha, não é aqui da casa, mas dos espíritos superiores que trazem respostas para nós.
E aí eles nos dão a clareza, a objetividade e principalmente a lógica da justiça de Deus e da sua existência. Principalmente no item 4 desse capítulo, Kardec escreve sobre as causas atuais das nossas aflições. Quem já estudou, quem sabe disso, sabe que a resposta está lá, parcial, e no item 6 nós temos as causas anteriores das nossas aflições. Isso quer dizer o seguinte, que as causas atuais que nós temos são oriundas, são provocadas pelas nossas ações, pelo nosso comportamento, por tudo que estamos fazendo agora, nesta encarnação. Mas isso justifica uma parte dessas dores e sofrimentos. Se você está aqui já com uma idade de 30, 40, 20, 50 anos e pega uma doença grave, alguma coisa pode ter acontecido nessa encarnação, sim, durante sua vida. Mas e uma criança recém-nascida que nasce com hidrocefalia? Ela não teve nem condições de viver nada nessa encarnação, nessa vida. E já vem com esse desafio tão grande. Aí que Kardec responde que isso está nas causas anteriores das nossas aflições, que é o princípio das reencarnações sucessivas. Então aí os fatos, a lógica se fecha. Não fica mais aquela coisa no ar, inócua, olha, você vai sofrer porque você depois vai para o paraíso. Não fica mais aquela pergunta daquele cientista, por que a gente passa tantas dores e sofrimentos? Todas as perguntas que nós fizemos antes são respondidas já. São causadas pelos nossos atos e comportamentos nesta encarnação em encarnações passadas. E somos nós que provocamos isso, pelo nosso comportamento, pelas nossas atitudes. O De Luca, ele fala uma coisa muito bonitinha aqui, que eu acho. Alguém já leu alguma obra do De Luca? José Carlos De Luca, palestrante, escritor muito conceituado. Ele fala o seguinte: dizem que a tristeza se assemelha a um pássaro, a um passarinho. E nós não temos como evitar que esse pássaro, uma vez ou outra, pouse na nossa cabeça. Verdade ou mentira? Verdade. Quem é que não sente tristeza, que eu não senti uma tristeza, que faz parte da nossa vida? Então, não temos como evitar que esse pássaro da tristeza venha e pare em cima da gente. Porém, ele diz, mas podemos evitar que ele faça um ninho na nossa cabeça. Não é bonito? Não é? E vocês poderiam perguntar também, aqui, mas como é que a gente vai evitar essas tristezas, esses sofrimentos, se nós mesmos que causamos, seja em reencarnações passadas ou presentes, como nós podemos evitar tudo isso? A resposta também está lá no Kardec. Na terceira parte do Livro dos Espíritos, as 10 leis morais. Eu já falei isso aqui várias vezes, vou sempre repetir. Quando vocês tiverem alguma dúvida, como se comportar, como fazer, como agir, vão lá. Peguem o Livro dos Espíritos, terceira parte, lá fala sobre tudo. Vocês querem falar sobre lei de reprodução, anticoncepcionais, meio preventivos, aborto? Tem lá, está escrito. Esses temas polêmicos estão lá. Lei de destruição, guerra, assassínio, pena de morte. Então, desde aquela época, 1800 e pouco, os espíritos já trouxeram essas informações para nós e são válidas até hoje, gente. Nós damos aula, Raquel, Zé Alberto, nós damos aula para os alunos, e os temas que a gente discute hoje sobre aborto, sobre pena de morte, a gente tira os ensinamentos de lá, desde aquela época.
E aí a gente está chegando ao tema que Emmanuel nos falou, né? Falamos tanto sobre tristezas, como evitar, tudo mais, as duas tristezas. Emmanuel, como sempre, com a sua tremenda sabedoria, ele fala que nós temos duas tristezas. Eu também não sabia disso, gente, aprendi com ele aqui, né? Há uma tristeza que ele chama de construtiva. É aquela que nos impulsiona para a vida superior, encaminhando-nos para o trabalho da melhoria contínua, que nós falamos resgate, aprimoramento, prática das leis morais. Perante a sede que nós temos de ascensão espiritual, Emmanuel, como sempre, usando palavras tão bonitas, nos transmite essa mensagem. Essa é a tristeza construtiva, que nos permite aprender, que nos permite vivenciarmos, refletirmos sobre os nossos desenganos, sobre as nossas dificuldades. Ela nos leva para frente. Ela nos serve como alento, como uma escola. E a tristeza destrutiva é a outra que se traja de luto por dentro do nosso coração, todos os dias, espalhando o desânimo e pessimismo onde passa. É a famosa síndrome do Hard, né? Da Iana Hard, daquele desenho, ó vida, ó céus. Né? E, para exemplificar esse fato, né, como pode ser negativo ou positivo? Você fala, poxa, aqui, mas é difícil a gente entender isso, né? Tristeza construtiva ou positiva e tristeza negativa ou destrutiva. Caso prático. Alguém perde um ente querido, muito próximo e muito querido. Dor tremenda. Chico falava que nós, seres humanos, não estamos acostumados, nem sendo acostumados a despedidas. E essa despedida do desencarne é mais forte ainda. E aí, a gente pode agir de duas maneiras. A destrutiva é aquela que a pessoa entra em desespero total. Ela tem um descontrole mórbido. Tipo, já aconteceu, já vi, vocês devem ter visto, no dia do funeral, a pessoa se joga em cima do caixão, agarra e não quer largar mais. Chora desesperadamente, se descontrola e fica ali apegado ao caixão. Posteriormente, a pessoa fica muito triste, deprimida, não reage, entra em depressão, aí provoca outras doenças. Ela passa a ter uma fixação. Você vai conversar com ela, ela só fala sobre o funeral e sobre a pessoa de uma forma triste e mórbida. Isso provoca o seu afastamento social. Isso pode levar, inclusive, a tristes suicídios, diretos ou indiretos. Indireto, a pessoa não se alimenta mais, não bebe, não se cuida, entra em parafuso. Esse é um lado, é o que Emmanuel chama de tristeza destrutiva. E a tristeza construtiva é justamente o oposto, mas falei, aqui dá para ser construtivo num funeral ou a perda de um ente tão querido? Sim. Você pode ter doces recordações do que você passou com aquele ente querido. Todos os momentos felizes, tudo que vocês conviveram. Você pode ter gratidão por tudo que ela fez por você, que te ajudou, que deu a mão, que conviveu com você. Você pode fazer orações positivas por ela, para que ela vá em paz, que nosso retorno ao nosso lar, nossa vida espiritual, e lembrar sempre que não é um adeus. Como nós já falamos, as reencarnações sucessivas é um até breve, é um até logo. Eu brinco aqui sempre, todos nós temos um bilhetinho no bolso. Lembra do bilhetinho de ida e de volta? O de ida aqui para cá nós já usamos. Né? Estamos todos aqui juntos. O de volta está aí no bolso, na carteira, na bolsa, na mochila, em algum lugar. Né? A Sandra, minha amiga, sempre brinca que esse bilhete ela perdeu, que ela não tem. Eu falei, você se engana muito, que não dá, só se for só você. Não é? E esse bilhete, como eu falei, não é aquele do paraíso que a gente está pensando, como alguns falam. Esse paraíso, entre aspas, vai depender de quem?
de nós. Podemos sim ter um paraíso, entre aspas, mas depende de tudo que nós plantarmos aqui. Aqui é a nossa passagem. Os Espíritos Superiores falam isso muito claro. Nós somos imortais. E aqui nós vivemos, talvez 100 anos, se vivemos muito, né? 120, alguns já vivem isso. Mas com certeza iremos retornar à pátria espiritual. E também essa tristeza construtiva, principalmente, pode ser um aprendizado para nós mudarmos. Se por acaso um pai perde um filho por alguma infelicidade, mas ele tem outros filhos, ele pode mudar radicalmente o seu comportamento, o tratamento e tudo mais com os outros? Algum chamamento pode aparecer? É uma lição, uma oportunidade. Aí vocês conseguem ver o quanto Deus, logicamente, existe, e quanto Ele é justo para conosco, quanto Ele nos ama, mesmo que a gente pise na bola, faça um monte de bobagem, Ele está sempre ali, ajudando e orientando a gente. E esse exemplo que eu falei aqui de uma perda de um ente querido, vale para tudo, gente. No caso de uma doença, se nós tivermos a tristeza destrutiva, a doença vai avançar. Se nós tivermos a tristeza construtiva, ela vai servir como ferramenta terapêutica para a nossa recuperação. Porque tendo pensamento positivo ou negativo, a doença vai estar lá. E o Pai, então, nos deu essa oportunidade de conhecer tudo isso. Está tudo lá nos livros, não é? Está bonitinho, está escrito lá no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas eles nos alertam muito fortemente que não adianta só saber, não adianta só conhecer. O que a gente precisa fazer? Praticar. Colocar em prática. Isso é fundamental. E para colocar em prática, depende de quem? Nós. Deus nos dá essa chance, Deus nos dá essa oportunidade. Cabe a nós aproveitá-la. Existe um outro ateu muito famoso, vocês conhecem o Augusto Curry, escritor famoso, não sei se vocês já leram. Augusto Curry, ele mesmo escreve agora, ele fala nos seus livros, eu estou lendo o estudo do Pai Nosso, que ele era um ateu de carteirinha. Não acreditava em Deus, nem na justiça, nada, muito pelo contrário. Quando ele foi fazer o estudo psicológico de Jesus, ele se atreveu a fazer isso. Uma série de livros, não sei, Mariana se leu, é uma coleção fantástica. Foi aí, fazendo esse estudo, ele se tornou religioso. Ele mesmo escreve que qualquer um, por mais ateu que seja, se tivesse a humildade de estudar um bocadinho a história de Jesus, se converteria. E nós não precisamos fazer isso. Nós temos essa oportunidade na nossa frente. Não precisamos nem estudar muito. Só isso que nós estamos conversando aqui hoje, refletindo, pode servir de semente. Quando acontecer um fato triste, que a gente acha triste, né? Eu não gosto de usar a palavra problema, obstáculo. Não, é um desafio, um aprendizado. Porque Deus sempre nos dá não o que nós queremos, nem o que merecemos, mas o que necessitamos. É isso que Ele faz com tanta sabedoria. E a única forma que nós temos de agradecer um bocadinho isso é praticando o que Ele nos ensinou. Pouquinho por vez. Mas é o início. E, para encerrar, hoje eu não vou contar uma fábula, não. Quem falou em fábula fui eu. Mas é quase uma fábula, é um conto
para a gente reforçar isso que a gente conversou sobre tristeza. O contrário de tristeza, a gente é alegria. Então, esse conto aqui, diz aqui que é um autor desconhecido, é um conto que fala sobre a ilha e os sentimentos. Havia uma vez uma ilha onde todos os sentimentos e valores nossos, dos homens, habitavam. Riqueza, a raiva, a tristeza, a sabedoria, assim como também todos os demais sentimentos que nós temos. Todos nós temos, inclusive a alegria. Um dia se anunciou a todos esses sentimentos que essa ilha iria afundar, submergir. Então, logicamente, todos os sentimentos prepararam os seus barcos. Cada um tinha o seu barquinho. Somente a alegria, ela ficou meio parada, assim, ela ficou meio assustada e ficou esperando até o último momento. Quando a ilha estava a ponto de afundar, a alegria então viu que a coisa era séria, que não era uma invenção, e resolveu pedir ajuda. Então ela chegou para a riqueza passou ali, ela passou, riqueza, pode me levar contigo? E a riqueza estava num barco assim, luxuosíssimo, lindo, né? Não posso, porque eu tenho muito ouro, prata aqui dentro da minha barca, e não cabe você aqui. E deixou a alegria. Vocês vejam isso? A riqueza deixando a alegria de lado. Comece a ligar com as coisas que acontecem na nossa vida. Riqueza deixando a alegria de lado. Então a alegria decidiu pedir ajuda ao orgulho, que estava passando em uma magnífica barca, com toda aquela sua prepotência, né? Orgulho, eu te imploro, pode me levar contigo? Não posso te levar-te, porque aqui tudo é perfeito, e você, alegria, podia estragar alguma coisa no meu barco. Veja, o orgulho afastando a alegria. Então a alegria viu a tristeza se aproximando com o seu barco e pediu novamente, tristeza, te peço, deixa-me ir contigo. Ó, alegria, eu sinto muito, eu estou tão triste, mas tão triste que necessito ficar sozinho, então não posso te levar. Em seguida, por último, vem a raiva. Passou em frente à alegria, mas a raiva estava com tanta raiva, tão focada em ter raiva, que nem viu a alegria e passou reto. Vocês vejam os sentimentos? Tristeza, raiva, egoísmo, orgulho, tudo deixando a alegria de lado. Então, de repente, uma voz disse, alegria, alegria, vem comigo. Eu te levo para a terra firme. Era um velhinho, muito velhinho, num barquinho muito simples que estava ali. Pôs a alegria lá dentro e levou. A alegria, logicamente, ficou muito grata, mais alegre ainda, muito mais feliz. Esqueceu até de perguntar o nome do velhinho. E passou do outro lado, chegou na terra firme, o velhinho foi embora. Aí a alegria, chegando lá, se deu conta de quanta gratidão ela tinha que ter com esse velhinho. E ela foi perguntar por saber. Nosso outro sentimento é saber. Perguntou, saber, pode me dizer quem era esse velhinho que me ajudou? O saber respondeu para ele, alegria, foi o tempo. O tempo? Perguntou a alegria. Ele que me ajudou? Por que será que o tempo me ajudou? O saber, com aquela sua sabedoria, respondeu, porque só o tempo é capaz de compreender o quanto a alegria é importante em nossas vidas. Toda vez que você estiver num momento de tristeza, principalmente aqueles cruciantes, onde parece que o mundo vai acabar, lembre-se dessa historinha, pequenina, de quanto nós estamos deixando de lado sentimentos tão bons, tão positivos,
e colocando aquele momento negativo num pedestal e achando que aquilo lá é a essência da nossa vida. E o resto? Deus nos fez com o caminho da perfectibilidade. Deus nos deu esse caminho, está à nossa frente. Nós temos essa oportunidade nesta encarnação. Nós temos lá na espiritualidade, segundo alguns escritores falam, mais de 21 bilhões de espíritos querendo encarnar a gente. 3 vezes mais que a população da Terra, 7 milhões e meio, dá 22 milhões e meio de espíritos querendo encarnar aqui. E nós tivemos esse privilégio. Nós estamos aqui. Vamos agradecer ao Pai. E esse agradecimento pode ser uma forma da alegria de viver. Muita paz a todos. Bom, chegou a hora que vocês podem participar, né? Depois dessa explanação tão gostosa, tão tocante. Se alguém a Leda quiser... vai responder todas as perguntas. Ali, ou a Marilena lá. A minha... Se alguém quiser fazer alguma pergunta, uma contribuição. Minha ex-mestra. Aqui, mais uma vez, parabéns. Você foi muito claro na sua explanação de hoje. Obrigado. É o seguinte, eu estava lendo o texto que você ia falar hoje, e eu vi que nós temos 2 tristezas, como você expôs, a construtiva e a não destrutiva. Eu acho que essa tristeza que Emmanuel nos expõe no texto, psicografado pelo Chico, nós poderíamos dizer também como saudades. Porque nós temos a saudade construtiva e a saudade destrutiva. No momento que ele diz que a saudade construtiva é aquela que nós, a tristeza construtiva, né? Que nós lembramos do nosso passado, das coisas boas que nós passamos, dos amigos, dos momentos felizes com a família, com tudo. Então, eu achei que aí não seria uma tristeza, como ele fala em tristeza, eu achei que seria uma saudade construtiva. E ele põe também que nós temos a destrutiva, é daquela que nós falamos tanto, reclamamos tanto, que nós, inclusive, como você expôs, afastamos as pessoas de nós. Então, eu acho que a tristeza, se eu estiver errada, você, por gentileza, pode expor o seu ponto de vista. Do ponto do meu, acho que nós podemos dizer que é saudades. Nós temos também a saudade que está relacionada com a tristeza construtiva e a destrutiva. Seria praticamente um sinônimo, né? Você tem a dizer sobre isso? A saudade está dentro desse pacotinho também, com certeza. E muito forte, porque está ligado a perdas. Não é só de ente querido. Perda financeira, perda de um relacionamento. E a gente fica amarrado a isso. O pior, quando a gente fica amarrado com isso, com mágoa, com ódio, com raiva. Aí, em uma outra palestra, a gente vai falar aqui sobre perdão. Aí que entra o ensinamento de Jesus, perdoar 70 vezes 7. Porque isso quebra esse círculo da tristeza por saudade. E a Marilena, sem querer, me ajudou numa outra coisa que eu esqueci. Não ter tristeza consigo mesmo. Não ser autocrítica demais, não se cobrar demais, não querer ser perfeccionista. Jesus não quer que a gente fique igual a Ele da noite para o dia, nem dá. Jesus o levou 1000 anos para se preparar para vir aqui encarnar entre nós, e nós estamos fazendo um caminho reverso. Talvez levemos mais, depende da gente. Mas essa alegria interna, essa energia interna de ser, ter poder, por mínimo que você tenha, você está lá, existe, tem em você. Deus te deu esse presente quando você encarnou aqui. Quando você deu o primeiro grito lá no berçário, com o médico te dando um tapinha, você já recebeu isso. Muito obrigado, Maria. Gostaria de só fazer uma contribuição.
o Evangelho, né, o plano espiritual, ele sempre nos traz as informações, como ele disse, né, no Livro dos Espíritos, das causas das nossas aflições. Né? Muitas vezes, o caminho que a gente tem que fazer de autodescobrimento, a gente vai aprendendo e a gente vai identificando as nossas mazelas. Né? E eu acho que uma coisa importante, muito importante que ele traz é que a gente não seja duro demais com a gente. E também que o fato da gente saber que os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades, elas são causadas ao longo das nossas existências por nós mesmos, isso não nos instrumentaliza em avaliar o outro. Né? Porque quando a gente avalia, fulano sofre assim, ele deve ter feito, ele deve ter sido, isso é muito duro. Né? Então, todos esses conhecimentos, né, ele não nos instrumentaliza em avaliar o outro. Eu acho que isso é importante para a gente aprender a ser cada vez mais compreensivo e ter mais compaixão pela dor dos nossos irmãos. Né? Com certeza. Só para complementar aqui isso que a Silvia falou, para quem está começando a estudar a doutrina, dá para sentir, entender a maravilhosa coerência que existe em todos os ensinamentos da doutrina. Tudo se fecha, tudo se vai completando. Né? E aí a Silvia falou num outro tópico que a gente vai poder falar numa outra palestra, renovação de atitudes, reforma íntima, né? Que é uma ferramenta muito grande para a gente também conseguir a alegria, a paz interna. Gente, muito obrigado, né? Muita paz a todos. E assim, nesse estado de gratidão pela oportunidade de tantos ensinamentos, vamos nos recolhendo, vamos buscando acessar a centelha divina que existe em cada um de nós e diante de Jesus, deste Mestre, com sentimento profundo de gratidão, vamos dividir essa graça, as bênçãos, a nossa fé e a nossa esperança. Vamos vibrar muito amor e muito a luz para o nosso planeta. Esse planeta lindo que nos acolhe, que precisa de cuidado, que precisa de zelo, de renovação. Vamos envolvê-lo numa luz imensa de amor, numa luz que cura, numa luz que pacifica. Vamos pedindo que o Pai derrame as suas bênçãos, o seu amor, sobre tudo que Ele criou. Que Jesus possa tocar o coração de todos os seres, de todas as criaturas, encarnadas e desencarnadas, para o despertar, para os verdadeiros valores da vida. Que cada irmãozinho nosso possa encontrar a paz, o fortalecimento. Vamos pedir que Jesus abençoe a nossa pátria que passa por um momento desafiador, abençoando e fortalecendo cada brasileiro para o despertar da sua responsabilidade, pacificando, compreendendo e transformando. Vamos vibrar muito amor para os nossos irmãozinhos que se encontram em sofrimento extremo, sejam porque perderam suas pátrias, porque perderam seus lares, porque se encontram em situação de rua. Que o plano espiritual possa fortalecer cada um desses nossos irmãos. Que o recurso do amparo possa chegar. Que os mentores queridos possam socorrer cada um desses nossos irmãozinhos em situação tão vulnerável. Vamos pedir para o Mestre que Ele abençoe os nossos lares, os nossos entes queridos, iluminando e fortalecendo todos nós no caminho do bem,
do amor e da verdade. Que possamos percorrer essa semana lembrando de cada palavra que o nosso irmão nos trouxe e buscando força para mudarmos e contribuir para a paz do outro. Que assim seja. Eu esqueci de dizer que agora nós vamos preparar, né? Eu acho que todo mundo já veio. Tem alguém que é a primeira vez? Eu também não perguntei isso hoje. Então, quem é a primeira vez, que seja muito bem-vindo. Desculpe de eu não ter perguntado antes, mas é a primeira vez que eu também estou aqui nesse papel, né? E vocês sejam muito bem-vindos. Depois da palestra nós temos o passe, então é só aguardar. E depois do passe nós temos a água aqui. E nós pedimos então para vocês que permanecem aqui aguardando o passe, que fiquem, né, em vibração, que isso facilita muito para o atendimento de cada um e também contribui para o trabalho. Obrigada, viu? Até a próxima semana.